Olá, meus amigos. Vamos hoje relembrar um pouquinho de um assunto que eu falei uns posts atrás, que foi a solidão. E por que eu vou voltar a esse assunto? Porque me parece que as pessoas, principalmente as mais jovens, não têm noção de como a solidão é dolorida. Talvez até porque, para mais jovens, a solidão não seja algo comum, né? O jovem tende a formar grupos, a dividir espaços na escola, né? A vida social muitas vezes é levada pela família. Então é mais difícil ao jovem, a não ser que ele tenha ou seja portador de algum transtorno, ele realmente não vai ser tão afetado pela solidão. Ela é muito comum no idoso, pelos motivos que eu já expliquei no post. Mas por que eu estou voltando a esse assunto hoje? Porque ontem eu atendi uma senhora idosa de quase 70 anos que estava sofrendo muito pela solidão. Mas a solidão dela tem uma origem bem clara. Isso teve muito a ver com as decisões de vida que essa senhora tomou. Que é uma coisa também que a gente não se apercebe. Nós não notamos o quanto as nossas decisões vão ter peso no futuro, que parece tão distante para o jovem, né? 40, 50 anos para o jovem, parece uma eternidade. Mas na realidade não é. E decisões, às vezes uma decisão importante, pode trazer consequências no futuro muito desagradáveis, entre elas a de se sentir só. E no caso dessa senhora, qual foi a decisão dela? Que eu creio que tenha sido uma decisão muito difícil. Ela era casada com um marido abusivo, agressivo, que talvez tivesse chegado até o feminicídio se ela não tivesse mudado a situação, alcoólatra, e eles viveram durante bastante tempo uma relação muito conturbada, de conflitos e agressões. Em um determinado momento, essa senhora, hoje idosa, que tinha 4 filhos já nesse relacionamento, decidiu que iria sair fora do casamento, até por medo de morrer. Até aí, é uma decisão sensata. O problema foi que ela resolveu, junto com isso, deixar os filhos para trás. Todos os 4. Porque, justificativa dela, ela não teria como fazê-los felizes nos rumos que ela estava querendo dar para a vida dela, né? E que achava que eles seriam mais felizes talvez com o pai. O que é meio contraditório, né? Porque se o pai era tão agressivo e abusivo, não dá pra gente pensar como isso poderia ser uma relação familiar feliz, né, dele com os filhos. Mas ela fez, ela foi embora. E o tempo passou e ela tocou os seus projetos. Ela era muito voltada à área social, né? Trabalhou em muitos projetos voluntariamente, muitos projetos culturais também na cidade dela. E foi tocando a vida e tendo suas conquistas e suas realizações. Mas a velhice chegou. E os projetos se findaram. Os amigos foram sumindo. E os filhos, já
adultos crescidos com famílias, cada um com a sua, não querem aproximação nenhuma com ela. Já chegaram a falar isso para ela. E aí ela caiu numa solidão muito profunda. Com a doença, as doenças próprias da velhice, mais um estado psicológico muito ruim, ela se encontra só. E me tocou muito uma hora em que ela começou a refletir consigo mesma, eu olhando, e ela dizendo: eu tive muitas conquistas, eu consegui terras, eu consegui recursos, eu me realizei na profissão. Quando nada disso bastava, eu busquei a espiritualidade e procurei transcender para entender as coisas do espírito. Mas a cada colocação que ela fazia, ela dizia assim: mas meus filhos não vão voltar. Aí ela fazia mais uma colocação e, baixada a cabeça, pensando consigo mesma, dizia: mas meus filhos não vão voltar. E ela repetiu isso umas 5 ou 6 vezes. Eu tentei ainda, de uma certa forma, consolá-la, mas sempre ela terminava a frase dizendo isso: mas meus filhos não vão voltar e não tem mais jeito. Então, fica a lição de que nós precisamos tomar cuidado com nossas decisões, porque elas podem cobrar um preço muito caro de nós no futuro. Fiquem com Deus e até a próxima.